Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. E o Flamengo se reapresenta, Matias Vinha e De La Cruz são reavaliados para o jogo contra o Bragantino aí neste sábado. Ainda vai ver se eles têm condições de jogo, galera. E o Landim aí abre o jogo sobre a SAF, e o Flamengo nunca vai deixar de ser plural, segundo o mandatário do Flamengo aí. Vamos ver se é verdade, vamos falar sobre esse assunto também. E sobre o estádio do Flamengo, olha galera, não quero ser pessimista, mas eu acredito que será difícil. O governador do Rio de Janeiro fala sobre construção do estádio do Flamengo e diz que não prejudique o Maracanã. O que isso quer dizer? Até que existir Maracanã no Rio de Janeiro, o estádio do Flamengo nunca vai existir, né? Por esse comentário, né? Estão falando sobre este assunto aí, galera. Então, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, esteve na vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Amazonas, onde o Flamengo foi muito vaiado pela má atuação, né? Inclusive o Tite foi vaiado, foi xingado, né, no Maracanã, o jogo que foi nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, o jogo de ida. Mas em entrevista aí o político falou sobre a possível construção aí de um novo estádio para o rubro-negro, né? Então, além disso, destacou que o estado necessita, ademais, uma arena para abastecer a quantidade de partidas do calendário do futebol brasileiro e sul-americano, né? Mas deixou no ar aí um suspense. Ele falou assim: temos um ponto positivo e outro negativo. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa de pelo menos mais um estádio de médio e grande porte. Quando você faz um estudo, entendemos que o Maracanã é o estádio que tem mais jogos no mundo. Então, está claro que o Rio precisa de mais um equipamento esportivo, disse Cláudio Castro. Daí, então, ele falou, contudo, temos que ter cuidado para que o Maracanã não vire um novo Mineirão ou Pacaembu, que se tornaram verdadeiros elefantes brancos. Então precisamos ter um modelo de negócio que nos atenda e não prejudique o Maracanã, que é tão importante para o Rio de Janeiro, acrescentou. O que pudermos ajudar, vamos ajudar com certeza. No entanto, até o momento em que estamos fazendo a concessão do Maracanã, eu acho que seria até antiético da minha parte falar outra coisa. Qualquer time do Rio que precise de ajuda, vamos ajudar, concluiu o governador. Então aí, sobre a busca por um novo estádio, então diante do atual cenário, o Flamengo tem trabalhado nos bastidores para tirar o novo estádio do papel. Aí recentemente o presidente Rodolfo Landim teve uma reunião com o prefeito do Rio de Janeiro e o rubro-negro escolheu o terreno do gasômetro na região central do Rio de Janeiro e deseja construir um estádio para 80 mil pessoas naquele local. E falou, é sim possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil metros quadrados. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria a chance de a gente fazer uma grande praça na frente. Em volta desta praça a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Então nessa praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condição de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso, disse o presidente do Flamengo, né? E além disso, aí ele falou sobre a SAF, o que ele pretende fazer no Flamengo, né? Então o Rodolfo Landim aí segue interessado em implementar uma SAF no Flamengo para a construção do estádio próprio. Então o presidente do clube aí, por outro lado, garantiu que este modelo não seria similar aos formatos conhecidos aí no futebol brasileiro. Ele falou assim: eu posso vender para 3 caras, como o Bayer fez. Um que queira naming rights, um que queira se associar ao Flamengo por 50 anos e outro por algum aspecto estratégico que possa trazer. E aí eu tenho dinheiro para fazer um estádio, disse Landim ao Globo Esporte. Então as ambições do Flamengo, aí após ser questionado se a SAF seria uma estratégia para permanecer no poder, o Rodolfo Landim afirmou que não pretende se tornar CEO do clube. Então, se falaram isso, pensam isso. Não tem problema nenhum, eu assino um papel de que jamais serei CEO ou SAF alguma, com o maior prazer. Isso não é pessoal, é um problema estrutural. Eu quero o Flamengo bem, garantiu o Landim, né? Então, sobre a transformação aí da SAF.
Então, Rodolfo Landim não pretende mudar as normas políticas do Flamengo. O presidente do Flamengo, dessa forma, afirmou que uma implementação da SAF não interferiria na pluralidade aí do clube, né? Então, quando fala em SAF, pensem no Botafogo, no Cruzeiro, Vasco, que eram clubes que precisavam de dinheiro para pagar conta de água, que estavam com tudo atrasado. Não é esse modelo. Afinal, o Flamengo nunca vai deixar de ser um clube plural. Então, que você tenha sócios para escolher o mandatário, como é o Bayern de Munique, afirmou Rodolfo Landim. E o Flamengo aí está interessado em construir o seu estádio próprio no terreno aí do gasômetro, e essa estrutura aí de SAF seria aí uma ideia, né, para minimizar aí os prejuízos e auxiliar no projeto para não tirar dinheiro aí do futebol para investir em um estádio aí, né, como fez um grande clube aí, o Corinthians, por exemplo, né, que a partir do momento em que teve o seu estádio lá, nunca mais conseguiu, né, subir, né, levar o seu elenco para disputar títulos aí, né. Então, outra informação aí sobre o Flamengo, sobre a partida aí, né, sábado teremos Red Bull, Bragantino e Flamengo. Então, o Flamengo que se reapresentou na tarde desta quinta-feira, aí após a vitória em cima do Amazonas, o Vinha, que sentiu a posterior da coxa no fim da partida, e De La Cruz, aí, que sinalizou dores na panturrilha, foram reavaliados. Então, nesse primeiro momento, aí, a dupla não preocupa para o jogo contra o Bragantino, que será neste sábado, pelo Brasileirão, né? Então, os titulares, aí, os uruguaios, fizeram o planejamento normal do treinamento aí, com foco no regenerativo. Foi a campo aí no Ninho do Urubu quem não atuou e quem foi acionado ao longo da partida, aí, né, que estava no banco de reservas. Então, Arrascaeta e Everton Cebolinha tratam a coxa direita e a panturrilha direita, né? Então, aí só devem retornar contra o Palestino, o jogo da terça-feira pela Libertadores. O uruguaio ainda faz fisioterapia, enquanto o atacante já iniciou o processo de transição, né? Com a outra ausência, que é o Eric Pulgar, né, com problema no tornozelo esquerdo, o tempo estimado é de mais de 2 semanas para a recuperação do chileno, né? É o caso mais complicado que o Flamengo tem aí no departamento médico, galera. Então a comissão técnica tem estado atenta aos números e às respostas físicas dos atletas. Tem sido feito aí um controle de minutagem para diminuir os riscos de lesões, além de La Cruz, Varela, Luiz Araújo e Pedro, que já foram citados por Tite em coletiva aí, que estão muito desgastados também, né? Isso você vê pelo futebol, né? Então o Flamengo enfrenta o Bragantino neste sábado, às 18h30, horário de Brasília, no estádio Nabi Abichedi, pela quinta rodada do Brasileirão, e o Flamengo treina na manhã de sexta e embarca para São Paulo no fim da tarde de sexta-feira aí, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal e em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!